A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. O contrato do Banco Master com a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, previa pagar 129 milhões de reais. Que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, do Banco Master. O que à primeira vista parecia a liquidação de mais um banco, como tantas outras que já vimos aqui no Brasil, ganhou contornos totalmente novos à medida que a influência do fundador foi aparecendo, camada por camada, em diferentes esferas. E para você entender essa história toda, a gente tem que voltar alguns anos no tempo. Diferente do que o cenário atual pode fazer parecer, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele não nasceu rico. O pai dele, Henrique Vorcaro, construiu sua trajetória em Belo Horizonte no ramo imobiliário. Ele foi fundador e CEO da Multipar, que antes operava como Vorcaro Imóveis e Centro-Sul Empreendimentos. Foi nesse universo, com projetos, canteiros, entregas e participações em empreendimentos imobiliários, que a família consolidou patrimônio e ganhou relevância em partes da cidade. Mas o nome em si, Daniel Vorcaro, passou a ser conhecido a partir de 2016. O Banco Máxima, de propriedade do paulistano Saul Sabá, teve autorização para funcionar caçada pelo Banco Central, após suspeitas de gestão fraudulenta e um rombo de caixa. O Banco Máxima era um banco praticamente morto, mas Daniel Vorcaro viu algo que ninguém mais viu. Ele procurou sócios e juntos fizeram uma oferta. Naquele momento, o Máxima estava praticamente quebrado. O valor necessário era apenas o suficiente para reativar as operações. O pedido foi feito um ano depois, em 2017, mas a autorização do Banco Central saiu apenas em 2019. E aí, entre 2019 e 2023, o Banco Master, que foi esse novo banco, surgido do cadáver do Máxima, fez algo que chamou a atenção de milhares de pessoas no mercado financeiro, porque em poucos anos ele saiu de um banco pequeno para um grupo com patrimônio na casa dos bilhões. E a captação, ela explodiu. E uma pergunta inevitável é, poxa, como que isso aconteceu? Essa é a pergunta que todo mundo se fazia e que a Polícia Federal responderia anos mais tarde. A gente pode falar que basicamente a estratégia do Banco Master se resumia em oferecer CDBs com rentabilidades muito altas, bem acima do que o mercado praticava para os investidores. E se você não entende nada sobre investimento e não sabe como a renda fixa e um CDB funcionam, pense da seguinte forma. Quando você compra um CDB, você está simplesmente emprestando dinheiro para o banco. Você pega lá os seus 10 mil reais e fala para o banco, toma aqui meus 10 mil e você fica com esse dinheiro durante um certo prazo, digamos 2 anos. Quando os 2 anos passarem, você me devolve os 10 mil mais juros. No Brasil, a grande maioria dos CDBs disponíveis no mercado tem taxas pós-fixadas atreladas ao CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Para quem não conhece essa sigla, é simplesmente a taxa que um banco paga para emprestar dinheiro para o outro. Ela fica sempre levemente abaixo da Selic. E aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque enquanto bancos grandes pagavam nos CDBs de liquidez diária 100% CDI, naqueles de prazos combinados, 105, 110, 115, você pega um banco médio para pequeno, 120 estourando. Esse era o padrão do mercado. O Banco Master oferecia 130, em alguns chegava a oferecer 140, 150 em diferentes períodos de tempo. E vale lembrar, hoje a gente está com uma taxa de juros muito alta, a maior dos últimos 20 anos. A Selic está em 15%, o CDI então está em 14,9%. Então quando a gente fala de algo pagando 140 do CDI, a gente está falando de uma rentabilidade na casa dos 20% ao ano. 20% ao ano, em 4 anos seu dinheiro dobrou. E aí vem o ponto, Poxa, ninguém desconfiava que o Master não conseguiria honrar seus pagamentos, até porque esse dinheiro que era emprestado para o banco, ele não era utilizado em atividades que geralmente os bancos fazem, que é principalmente negócios atrelados a crédito. É empréstimo, é crédito pessoal. E o Master não fazia isso, como a gente vai ver mais à frente. Então tinha uma certa desconfiança, mas o problema é que a maioria das pessoas não tem um filtro simples para separar renda fixa séria de renda fixa com cheiro de problema. E aqui eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou abrir aqui na tela a comunidade do Viver de Renda. É aqui que os alunos acessam as aulas gravadas, as lives que acontecem 2 vezes na semana e o espaço para tirar dúvidas. Aqui estão as aulas, são mais de 120, além dos e-books, e tem um módulo inteiro de renda fixa, bem completo, passando por todos os ativos. Mas o mais importante vem antes dos ativos, o emissor. Nessa aula aqui, eu explico como avaliar uma instituição para que você veja se ela é saudável, liquidez, o capital, a concentração, a captação. Essas coisas que pouca gente olha e que depois, por não olhar, acaba pagando caro por ignorar. Eu ensino isso logo no começo do módulo, porque eu quero que o aluno, e em muitos casos futuro investidor, alguns já entram investindo, outros não, Recebemos alunos em diferentes níveis. Eu quero que ele fique blindado de colocar o seu dinheiro em produtos problemáticos. E agora eu vou digitar aqui nessa lupinha Master. Olha isso, tem dezenas de posts de alunos perguntando a mesma coisa, investidores desconfiando dos retornos. Dúvidas com a mesma estrutura, tá pagando demais, de onde vem esse dinheiro? Quem é ou já foi meu aluno não fica refém de boato de manchete. Inclusive, no dia de
ontem, eu tô gravando aqui no dia 23, então 22 de janeiro, uma quinta-feira, é o dia que eu costumo fazer lives no Viver de Renda pra tirar dúvidas, ou eu ou alguém da minha equipe fazemos isso. Olha esse comentário que apareceu aqui no chat. Um aluno tá falando sobre as aulas de alocação de ativos e sobre a anti-recomendação para o Banco Master. Porque depois que quebra, todo mundo fala, mas antes é mais complicado você conseguir apontar esse tipo de coisa. Mas é isso que o Viver de Renda ele te oferece. Acompanhamento para que você possa se atualizar e ajustar a rota, ainda que o mercado mude o tempo todo. E se você quiser esse tipo de acompanhamento, com aulas, lives semanais para saber o que está acontecendo no mercado, tirar dúvidas comigo e com o meu time, ter tudo respondido, porque não tem dúvida que fica sem resposta no Viver de Renda, eu quero te lembrar que no dia 9 de fevereiro a gente vai abrir inscrições para a turma 35 do Viver de Renda. Já são 9 anos fazendo isso. E eu sou tão longevo assim justamente porque o Viver de Renda é o treinamento mais completo em finanças e investimentos. Eu te ensino do zero a se tornar um investidor e analisar e investir em ações, renda fixa, fundos imobiliários, Bitcoin. E além dos investimentos, você também aprende a organizar suas finanças, aumentar sua renda com conceitos práticos de empreendedorismo e muito mais. Se você quiser ver os detalhes e entrar na lista de espera, você pode tocar aqui no link da descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Lembrando ainda que os 300 primeiros levam de bônus 12 meses de acesso à Finclass e as carteiras recomendadas, feitas por analistas aqui do grupo. Agora, voltando comigo, porque a pergunta que importa é, então o Master captava 130, 140, 150 do CDI, e onde ele colocava esse dinheiro se ele não usava para dar crédito no mercado? E aqui que a coisa começa a ficar complicada, porque o Banco Master estava investindo pesado, principalmente em duas coisas. Primeiro, em precatórios, que para quem não conhece, são simplesmente dívidas que o governo tem com pessoas ou empresas. Funciona mais ou menos assim, né? Digamos que o governo foi lá e fez alguma coisa que prejudicou muito a sua vida. Foi fazer uma obra perto da sua casa, aquilo abalou a estrutura e a casa ruiu. Você vai lá e processa o governo. Você ganha na justiça e agora o governo tem que te pagar. Só que eles podem não pagar na hora, principalmente quando os valores são muito altos. Então o que acontece? Você entra numa fila e essa fila pode demorar 5, 10, 20 anos para que você possa receber o valor. Só que esse valor vai sendo reajustado com o tempo. No entanto, se o Master comprava esse negócio sem saber quando iria receber, então ele tinha um ativo de talvez longuíssimo prazo, o passivo dele, os CDBs que rendiam 20% ao ano, por exemplo, continuavam crescendo e uma hora teriam vencimento. E um segundo tipo de investimento era participações em empresas. O Banco Master passou a comprar fatias de muitos negócios. Ele comprou participação na Oncoclínicas, comprou participação na Bion, que prometia produzir um genérico do Ozempic, e entrou em vários outros negócios, alguns aparentemente bem problemáticos. E o problema é que muitas dessas empresas não iriam gerar caixa agora. Então você pode ter uma empresa que vale 1 bilhão hoje, mas esse bilhão não está retornando nada para você. E se você tiver que vender essa empresa, talvez você não consiga vender por 1 bilhão no outro dia. Talvez nem consiga vender. E enquanto isso, as dívidas com os investidores continuam lá, crescendo, crescendo, juros mês após mês, até uma hora que chegaria o vencimento. De modo que era como se o Master estivesse pegando dinheiro emprestado no curto prazo, porque os CDBs vencem em 2, 3, 5 anos, e aplicando dinheiro a longuíssimo prazo, né? Eu sei que 5 anos não é tão curto prazo assim, mas comparado a um precatório que vai ser pago às vezes em 10 anos, acaba sendo. E agora eu vou simplificar um pouco as coisas, botar um passo a passo para que você possa entender por que esses empréstimos de CDBs do Master e o dinheiro voltando para ser aplicado em empresas também era importante para que a roda girasse e eles pudessem emprestar cada vez mais. Então, o passo 1 era o Banco Master emitindo CDBs, pagando mais do que o mercado, os investidores iam lá e compravam os CDBs porque queriam essa rentabilidade a mais e achavam que era seguro. Sobretudo porque você tinha a figura do FGC por trás para quem investia até 250 mil. Esse pessoal, se alguma coisa acontecesse, seria remunerado. O passo 2 é que o Master pegava esse dinheiro e usava para colocar em fundos de investimento ligados ao próprio grupo, controlado por pessoas conectadas ao Daniel Vorcara. O passo 3. Esses fundos compravam participações e ações de empresas, algumas vezes com baixa liquidez e muitas vezes fazendo negócios questionáveis em termos de preço de mercado. O passo 4. Com esses ativos que eles compravam, que muitas vezes subiam pra caramba depois de forma misteriosa, se valorizando, o patrimônio do fundo crescia e isso aumentava a capacidade do banco de captar cada vez mais dinheiro, porque ele tinha um patrimônio maior. Então, dessa forma, enquanto o dinheiro novo entrava e você não tinha a saída do dinheiro dos CDBs, porque não tinha chegado o prazo de vencimento ainda, parecia que tudo estava funcionando. O problema é que, em algum momento, esse dinheiro que foi pego com os investidores deveria voltar. E aí a Polícia Federal descobriu padrões interessantes, né? Essas empresas que, curiosamente, se valorizavam muito depois que o Master entrava nelas. E aí, enquanto isso acontecia, enquanto a gente pode falar que nesse período ainda não havia uma incerteza de ilegalidade, o Daniel Vorcara construía um império pessoal impossível de ser ignorado, até porque ele levava um estilo de vida que chamava atenção. Ele comprou uma mansão de 80 milhões em
Trancoso. Ele comprou uma casa de 38 milhões de dólares em Orlando, que na época foi a casa mais cara da cidade. Ele tinha escritórios do Master nos melhores locais de São Paulo. Ele tinha também escritórios em Miami, na Brickwell Plaza, no Bishopgate, em Londres. Escritórios esses que nunca chegaram a de fato funcionar, mas serviam para impressionar. Ele colocou um camarote de 7 milhões no Carnaval do Rio de Janeiro. A festa de 15 anos da filha dele, isso aqui foi notícia, e o Master nem era muito famoso na época, mas saiu na mídia toda, porque ele gastou 15 milhões com a festa. Ele tinha jatinhos particulares, mais de um, avaliados em 70 milhões cada. E aqui alguns de vocês talvez se façam uma pergunta, né? Pô, mas com tudo isso acontecendo, essas coisas aparecendo de empresas se valorizando, onde é que estava o Banco Central? Onde é que estava a CVM? E a resposta é que eles estavam lá, e estavam vendo. Inclusive, muitas vezes notificando o Banco Master para que ele pudesse corrigir os rumos. Se você pega, por exemplo, desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Banco Master. Foi que a coisa começou a ficar mais palpável para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, o banco ele também tentava se fortalecer. Em abril de 2024, o Vorcaro ele comprou o Banco Voiter por 436 milhões de reais. Em agosto de 2024, ele concluiu a compra do Will Bank, que você deve ter visto na mídia recentemente, né? Foi mais um banco que foi liquidado pelo Banco Central. Na época, o Will Bank trouxe mais de 10 milhões de clientes para o grupo do Banco Master. Em outubro de 2024, aconteceu algo que chamou a atenção. Porque, embora algumas pessoas já tivessem desconfiança do banco, eu me incluo nessa história, a Fitch elevou o rating do Banco Master de BBB para A-. Ou seja, oficialmente, o Master tinha melhorado sua nota de crédito, o que mostra que agência de rating não serve para nada. Basta que você pesquise sobre o que elas fizeram durante a crise do subprime em 2008. Mas enfim, com isso acontecendo, na superfície, parecia que estava tudo muito bem. Só que o Banco Central continuava de olho. O Master tinha algo como 50 bilhões em CDBs emitidos. Isso era dinheiro de mais de 1,6 milhão de pessoas. Sendo que o banco já apontava um gargalo, porque ele tinha cerca de 12 bilhões em CDBs vencendo ainda em 2025 e sem caixa claro para honrar esse compromisso no ritmo certo. Só que aí vem os movimentos seguintes, né? O que aconteceu foi que o controlador anunciou um aumento de capital de 2 bilhões. Na nota pública, disse que era para expandir operações, mas a leitura óbvia era outra, que aquele dinheiro era na prática para cumprir a exigência do Banco Central e evitar a liquidação. E é nesse ponto que a gente pode falar que a história, ela sai do mundo financeiro para entrar também no mundo político. O BRB, o Banco de Brasília, um banco público com patrimônio na casa de 3,7 bilhões, anunciou que iria comprar parte do Banco Master por 2 bilhões. Nessa operação, o BRB compraria 58% das ações do Banco Master, criando um conglomerado de 112 bilhões em ativos e 15 milhões de clientes. Parecia a solução perfeita. Só que a operação não fazia sentido técnico. O BRB não tinha estrutura para absorver um banco que nessa época estava com alguma coisa em torno de 50 bilhões em passivos problemáticos. E ainda tinha uma coisa mais estranha nessa história, porque pelo acordo do Daniel Vorcaro, mesmo após a venda, continuaria no controle do Banco Master. Essa novela ela foi se desenrolando ao longo de meses, até que em setembro de 25 o Banco Central tomou uma decisão. Ele vetou a compra do Master pelo BRB. A justificativa oficial ela nunca foi revelada, mas os bastidores falam que, olha, tinha muita pressão política para a compra acontecer, você tinha ativos superfaturados, uma operação que cheirava algum tipo de salvamento do setor público, no caso o BRB, esse banco estatal, para o privado devido a ligações entre o fundador e pessoas que têm poder, políticos ou nomeados por políticos. E aí, com esse veto do BC, na minha opinião absolutamente correto, a situação no Master ficou cada vez mais delicada. Em outubro de 25, eles contrataram um banco de investimentos Laplace para assessorar a venda de ativos do grupo, porque eles tinham que levantar dinheiro e de maneira rápida. O principal ativo à venda era o Will Bank, que tinha 12 milhões de clientes na época. Apareceram alguns interessados, surgiu até boatos de que o Luciano Huck, que tinha um programa patrocinado pelo Will Bank, pensou em comprar o banco. Mas, enquanto isso, mais problemas mostrando a fragilidade do Master. A Oncoclínicas, que era uma empresa na qual o Master tinha participação, investia em CDBs do Banco Master. Eles, na época, tinham 478 milhões em CDBs. E houve um anúncio de uma repactuação do pagamento desse valor dos CDBs. Ou seja, eles basicamente renegociaram a dívida. Uma repactuação é isso, né? Você não consegue pagar, você senta com o credor, no caso, o Master sentou com o Oncoclínicas e falou, olha, não tenho dinheiro agora, então vou te pagar parcelado. Nesse caso, o Banco Master negociou pagar em 20 parcelas mensais, entre outubro de 25 e maio de 2027. E caso não pagasse, o Master daria as ações que tinha da Oncoclínicas como garantia. Então isso já mostrava, o banco ele não tinha dinheiro, não tinha liquidez para honrar seus compromissos futuros, né? CDBs que estavam vencendo. E aí, por algumas semanas, o assunto ele parece ter ficado de escanteio, até que no dia 17 de novembro de 2025, saiu um comunicado que trouxe um fio de esperança para o Master, porque a Fictor Hold Financeira anunciou que compraria o banco. Investidores dos Emirados
Árabes Unidos, injetariam 3 bilhões no Master e levariam tudo. Isso era, inclusive, mais dinheiro do que o próprio BRB tinha oferecido meses antes, mas também não era por tudo, né? E o detalhe é que o dono do Master seria excluído do negócio, ele venderia 100% da participação e sairia completamente da operação. Parecia salvação para todo mundo, principalmente para o Vorcaro. O anúncio foi feito às 18 horas, mas poucas horas depois, o dono do Banco Master foi preso enquanto tentava deixar o país, que me leva a pensar que talvez ele tivesse sido avisado, né? E aí tem mais, né? Porque sabe o Banco de Brasília que tentou comprar o Master? A Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do presidente do BRB. Ele foi afastado do cargo pela Justiça e na manhã seguinte o Banco Central, com a assinatura do atual presidente, o Gabriel Galípolo, decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. E aqui eu tenho que abrir um parêntese para falar disso, né? Porque para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, vocês devem ter visto que em vários vídeos antes do Galípolo assumir o Banco Central, falava sobre um receio do mercado, de que ele pudesse tomar decisões políticas e não técnicas à frente do Banco Central. E isso não aconteceu, ele tem tomado decisões 100% técnicas, inclusive essa que diz respeito ao Banco Master, embora ele tenha sofrido uma pressão considerável, com certeza, em Brasília para tomar decisões contrárias, como a gente vai ver, inclusive, mais à frente aqui nesse vídeo. A gente sempre critica as pessoas que fazem coisas ruins no governo, mas a gente também tem que aplaudir quando o pessoal faz uma coisa boa, sobretudo quando para fazer isso você vai contra o interesse de muita gente poderosa. Então se eu critiquei o Galípolo em algum momento, né, tava errado. E que bom que ele tava lá e tomou essa decisão técnica. Finalizado esse comentário, né, voltando aqui ao fio da meada do vídeo, bom, a gente falou da liquidação extrajudicial do Banco Master. Para quem não conhece, né, esse termo, o que significa, então na prática o Banco Central vai lá e assume o controle das operações, ele tira os donos, coloca o interventor e começa a desmontar o banco peça por peça na tentativa de pagar a todo mundo que emprestou dinheiro pro banco. Além disso, também foi decretada a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores. Esse era o fim do Banco Master. Pelo menos era o que a gente pensava até aquele momento. E com tudo isso também veio um número que ninguém queria ouvir, né? Que era o número de 41 bilhões de reais. Esse seria o rombo que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, teria que cobrir. Seria o maior resgate da história da FGC no Brasil. 1,6 milhão de brasileiros aguardando para receber o seu dinheiro. Inclusive, alguns com dúvida se iriam receber devido a um montante, embora a FGC tivesse uma liquidez muito maior do que esses 41 bilhões. E aqui algumas coisas que são realmente lamentáveis, né? Porque a Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, chegou a colocar 2,6 bilhões no Banco Master. Isso é dinheiro de aposentado, de gente que confia no sistema. E não foi só eles, você tem mais acontecimentos assim espalhados por outros estados. O Ministério Público Federal, inclusive, já classificou esse caso como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentados no Brasil. Só que a coisa pode ficar ainda pior, né? Porque começaram a aparecer os fios conectando o Banco Master ao poder. Como eu disse, o caso já deixou de ser financeiro, de ser meramente técnico, um caso de quebra bancária, e começou a ganhar esses contornos políticos. Primeiro, veio a revelação que apareceu em praticamente todos os jornais, vocês devem ter visto isso, de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, tinha contratos com o Banco Master que somavam um valor de 129 milhões de reais. Eram 3,6 milhões por mês ao longo de 3 anos, isso apenas em serviços de advocacia. Esse contrato seria o maior contrato dessa área, né, de advocacia já feito no Brasil. Mediante os questionamentos feitos pela imprensa, o ministro ele publicou 3 notas no mesmo dia se defendendo das acusações. Nelas ele afirmou que o escritório da esposa dele não atuou nessa tentativa de aquisição do BRB pelo Master e nem junto ao Banco Central. O ministro em si disse que teve reuniões com o Banco Central, com a figura do presidente, do Gabriel Galípolo, mas para tratar da lei Magnitsky e não dessa questão do Master. Só que aí foram surgindo mais detalhes que colocam em dúvida essa versão, né? Foram citadas 6 ligações do ministro para o Galípolo em um único dia, reuniões com presidentes de grandes bancos e a imprensa noticiando que haviam contatos específicos sobre o Master. O Banco Central ele publicou também uma nota lacônica confirmando apenas as reuniões da lei Magnitsky, mas não negou ter tratado de outros assuntos. Depois foi a vez de mais um ministro também envolvido nessa polêmica, o ministro Dias Toffoli. Ele viajou para Lima, capital do Peru, para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E até aí nada demais, né? Muita gente gosta de futebol, se tem condições viajaria lá de uma maneira mais exclusiva. Só que há um detalhe, né? Porque o ministro ele foi de jatinho para Lima, só que esse jatinho era de um empresário e junto você tinha um advogado que defendia um diretor do Banco Master. A viagem aconteceu no dia 29 de novembro e um dia antes, em 28 de novembro, o ministro Dias Toffoli foi sorteado como relator no caso
caso do Master no STF. Um caso que ele pulou instâncias e ele foi direto para o Supremo, por uma brecha técnica envolvendo o nome de um deputado. Deputados têm foro privilegiado, por isso foi direto para o STF. Dias depois, em 3 de dezembro, o ministro Dias Toffoli colocou o processo em sigilo e transferiu o inquérito para a sua relatoria. A justificativa foi que questões econômicas poderiam ter um impacto no mercado financeiro. Pouco depois, ele determinou uma cariação envolvendo personagens centrais da história, Daniel Vorcaro, presidente do BRB, e um diretor do Banco Central, aquele que teria dado respaldo técnico para essa liquidação. A PGR ela pediu depois a suspensão e a decisão foi ajustada retirando o diretor do Banco Central e mantendo o confronto apenas entre Vorcaro e o presidente do BRB. A partir desse ponto, a gente pode falar que o caso ele deixou de ser apenas uma investigação e virou uma disputa. De um lado, a defesa tentando derrubar a liquidação, querendo reverter, para o Master voltar a existir, e do outro, o noticiário trazendo novos fios que estavam por trás da história do banco. Aí, no dia 29 de dezembro, no apagar das luzes de 2025, veio outra movimentação que ajudava a linha de defesa do Master. Os advogados do Master passaram a questionar a credibilidade do Banco Central, tentando anular a liquidação determinada pela autarquia. Na sequência disso, em 31 de dezembro, ou seja, virada do ano, ano novo, o noticiário trouxe de volta um nome que já tinha aparecido antes, da Operação Carbono Oculto. Essa operação, deflagrada em agosto de 2025, foi descrita pela mídia como uma mega operação contra um esquema ligado ao PCC com foco em fraudes e lavagem de dinheiro, especialmente no setor de combustíveis, e também no uso de estruturas financeiras para ocultar recursos. E por que isso importa, Porque naquele momento começaram a surgir reportagens indicando que a REAG, gestora citada como alvo da Operação Carbono Oculto, voltava ao radar por suspeitas de conexão com movimentações de fundos relacionados ao caso Master. E para acrescentar mais pontos nessa história, em 5 de janeiro, um ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, autorizou uma inspeção no Banco Central com máxima urgência e chegou a ameaçar suspender a liquidação do Banco Master. E aí veja bem, se você digita lá no Google ou pergunta para IA, você vai pesquisar sobre as funções do Tribunal de Contas da União, você não encontra nenhum tipo de porquê do TCU ele querer fiscalizar a ação do Banco Central nesse caso. Só que esse era mais um tijolinho nessa narrativa de que, olha, o Banco Central ele pode ter errado, E aí vem mais coisa, porque no dia seguinte, 6 de janeiro, a imprensa começou a relatar que vários influenciadores tinham recebido propostas, ou seja, financeiras, teriam ganho dinheiro, ou pelo menos recebido propostas, alguns não aceitaram, outros talvez tenham aceitado, para defender o Banco Master e atacar a credibilidade do Banco Central. Eles teriam sido escolhidos pelo tamanho da audiência e para influenciar a opinião pública. Ainda nesse mesmo dia, novas reportagens indicaram que o Banco Central teria rastreado o dinheiro do Banco Master e ligado fraudes envolvendo o BRB a estruturas associadas à REAG, que pouco depois também acabou sendo liquidada pelo próprio Banco Central. Ainda nesse mês, surgiram mais reportagens agora com foco em um resort no Paraná, chamado Taiaiá. Segundo as apurações divulgadas, irmãos do ministro Dias Toffoli teriam sido sócios do empreendimento entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2025, por meio de uma empresa chamada, talvez eu li o nome errado aqui, eu vou aportuguesar, Maridit Participações. Talvez em inglês seja Meredith, não sei. Mas o ponto é que a estrutura do resort envolve empresas como Taiaiá e uma outra chamada DGEP, Empreendimentos. E onde isso encosta no caso do Banco Master? Isso encosta porque, segundo dados citados nas reportagens, entra aqui um fundo ligado à REAG, essa mesma REAG do noticiário do caso Master e do Carbono Oculto, que é o Arlen. Esse fundo teria sido usado para comprar participação no Taiaiá e na DGEP. E os números chamam a atenção, porque ele teria investido cerca de 20 milhões nessas empresas e, em setembro de 2021, pago mais 3 milhões por metade da participação dos irmãos no negócio, mantendo os dois lados como sócios por um período. Isso aumenta o desconforto em torno do sigilo e da condução do caso no Supremo pelo ministro Dias Toffoli, uma vez que um fundo ligado ao Master, no final teria comprado empreendimentos de parentes do ministro. E aí, voltando para a última semana, enquanto que parecia ser apenas a quebra de mais um banco, isso inicialmente, na guia desses contornos que encostam em instituições, em políticos e até no topo do judiciário, você teve mais um banco ligado ao conglomerado também caindo, foi o Will Bank. E talvez não pare por aí, porque há outros casos na mira da CVM e do Banco Central, como a Fictor, que é patrocinadora do Palmeiras, investigada por oferta irregular de investimentos e que já teria atrasado o pagamento a investidores. E sim, essa é a mesma Fictor que a gente citou anteriormente, a Fictor Holding, que lá atrás apareceu como candidata a comprar o Banco Master junto com investidores dos Emirados Árabes Unidos. Aqui também tem o BRB, que é o Banco do Distrito Federal, já foi citado também, que estaria precisando agora de 4 bilhões em aportes para se manter solvente, sendo que esse é o mesmo banco que lá atrás queria comprar um Master injetando 2 bilhões, uma parte do Master. E aqui vem mais um ponto da história. O Will Bank, que foi liquidado nessa última semana, ele nasceu em 2017 com uma proposta de inclusão financeira, cartão sem anuidade,
simplicidade, conta digital simples e foco no público de baixa renda. Ele cresceu rápido, especialmente no Nordeste do Brasil, e chegou a milhões de clientes. O problema ele começa quando o Will foi comprado em 2024 pelo Banco Master. Com o Master em colapso, o Will ele ficou num limbo sob administração especial enquanto tentavam achar um comprador. Só que a gota d'água desse processo foi quando o Will Bank ele parou de pagar a Mastercard, que era a bandeira dos seus cartões de crédito. Para você entender como a estrutura de pagamentos funciona, quando você usa um cartão de crédito ou de débito, tem toda uma infraestrutura tecnológica por trás. Quem fornece isso é a bandeira do cartão, no caso a Mastercard. Ela conecta as partes e faz o sistema rodar. Só que a bandeira não trabalha com qualquer um, ela aceita emissores. O Will Bank era um emissor operando dentro do sistema Mastercard. E para deixar esse pessoal operar, a Mastercard ela quer garantias de pagamento. Por quê? Porque quando passa o cartão, uma pequena parte da transação vai para a bandeira. E quem paga isso é o emissor. Como a gente está falando de bilhões que vão girar ao longo do tempo, a bandeira ela fala, olha, se você não tiver para me pagar, então me dá uma garantia aqui, porque eu vou tirar de lá. E foi aí que o jogo ele virou. Um dia antes da liquidação do Will Bank, a Mastercard bloqueou as transações dos cartões. E além disso, ela executou as garantias. E quando essa garantia foi executada, o mercado ele descobriu uma informação que também é mais um tijolinho nesse castelo dessa história, né? Porque a execução das garantias do Will Bank indicou que o Master tinha ações do BRB. Ele tinha alguma participação lá. Porque no dia 20 de janeiro, o BRB divulgou um comunicado ao mercado, como você pode ver aqui na tela, com uma informação bem objetiva. Ele disse, a Mastercard passou a ter uma participação relevante no capital do banco. A gente está falando de 33 milhões de ações, o equivalente a 6,93%, quase 7% do BRB. Só que aqui está o detalhe mais importante, a Mastercard não virou acionista do BRB porque ela quis, ela virou acionista porque executou uma garantia. Então, na prática, aconteceu o seguinte, o Will Bank queria operar cartões do sistema Mastercard, a Mastercard falou, então me dá uma garantia de pagamento, e a garantia oferecida foram ações do BRB. Quando o Will Bank deixou de pagar a Mastercard, ela executou a garantia e ficou com as ações para ela. O próprio comunicado diz isso, a participação decorre da execução de alienação fiduciária de ações ordinárias e preferenciais. E a Mastercard, ela pretende vender as ações depois para recuperar o dinheiro. Ou seja, ações do BRB foram usadas como colateral para manter o Will Bank do grupo Master funcionando. E isso deixa uma coisa evidente, né? O grupo Master era dono de, ao menos, parte das ações do Banco de Brasília. Poxa, Bruno, mas o BRB ele está em bolsa, né? Então qualquer um pode ter ações. Sim, mas veja que era um percentual de ações já bem significativo. Inclusive, quando passa de 5%, sai fato relevante falando sobre essa questão de aquisição acionária. Mas aí vem o ponto, né? Será que esse Banco de Brasília, que é comandado pelo governo do Distrito Federal, tendo esse acionista relevante lá, que seria o Grupo Master, não foi influenciado a querer comprar o Banco Master naquela vez que fez a proposta de 2 bilhões? Eu não sei, talvez a gente nunca saiba, mas é difícil ignorar esses meandros. Então eu espero que você tenha percebido, né, que esse caso, ele é muito mais do que uma quebra bancária, ele não ficou restrito ao mercado. E pode ser que esse vídeo fique velho rápido, porque não param de aparecer novas informações. E com tudo isso, a gente tem um efeito imediato aqui no mercado financeiro, que é a perda de credibilidade. Porque se você tem um banco que consegue operar durante anos, durante um tempo ali com uma imagem de estar no limite do aceitável, mas que depois você vê que realmente estava cometendo fraude, e isso com os reguladores em cima, né? Mas porque ele tinha muito poder em Brasília, fez muito lobby. Então, que garantia existe, de fato, aqui para o nosso sistema? O sistema financeiro deveria contar com mais previsibilidade, com mais segurança. O Banco Central está lá para garantir estabilidade, disciplina das instituições. O FGC também existe para conter esse pânico que pode acontecer e ajudar o pequeno poupador, né? E também a ter mais competição bancária. E o Judiciário para resolver conflitos, e não para eternizá-los, que foi quase aconteceu com essa questão de o Master vai voltar, o que atrasou o pagamento do FGC para os investidores. Então veja que, no final, a gente pode falar que o Master é mais um caso para a gente medir a maturidade institucional do Brasil. Particularmente, eu não tenho muita confiança de que a gente é um país tão maduro assim. Como esse caso vai terminar, a gente não sabe, mas olhando para o histórico do que acontece aqui no Brasil, eu não sei, né? Não dá para ficar muito animado com punição para envolvidos. E aí vamos acompanhar se o Brasil vai encerrar essa história ou se esse capítulo vai ficar se empurrando ao longo do tempo até que as pessoas esqueçam disso, porque vão aparecer novos escândalos diariamente e mais fofoca em rede social. Eu fico por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado desse compilado das informações que a gente tem até agora. Se você gostou, se inscreva no canal e se quer aprender a investir, dê uma olhada no link do Viver de Renda aqui na descrição. Garanto que você vai gostar bastante. Grande abraço e até a próxima.